Então, boa noite a todos. Iniciei a gravação. Vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Hoje nós vamos ver o encontro aula do encontro 10. Aula do encontro 10. Vou começar a aula já falando da atividade do professor da segunda VA, que vale 1.500 pontos, que é a única pontuação que eu voltei aqui na segunda VA, né? Porque como é uma matéria blended, tudo indica, vamos ver como que vai ficar, né? Que a prova vai vir de São Paulo, né? Então, a atividade são os resumos, né? Da mesma maneira, são os resumos manuscritos de próprio punho. Isso aí é interessante observar, né? Algumas pessoas mandaram com letra diferente da prova, né? Então, você tem que fazer o seu resumo. Principalmente agora, nessa disciplina que é blended, você tem que fazer um resumo bem feito, porque a prova vem de São Paulo, então, e é baseada no livro. Então, tem que estar bem feito esse resumo. Continue com o mínimo de uma folha, 2 páginas por sessão, das sessões agora das unidades 3 e 4. São as 2 últimas sessões aí do livro. A entrega prevista dos resumos, até dia 24 de maio, certo? No mesmo sistema, pode mandar ou por foto pelo WhatsApp, ou pode mandar pelo e-mail, né? Escaneia, agrupa em um arquivo PDF e envia por e-mail. Certo? Os canais de dúvidas, o e-mail, né? O neanderbertal@hotmail.com e o WhatsApp. Está aí para vocês, né? 9974 18 50. Só um momento. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação na tela inteira? Responde aí para mim. Sim, tá na tela inteira. Tela inteira? Então tá. Continuar. Antes da gente iniciar aí a unidade 3, eu vou passar um último exercício da primeira VA, que a gente não falou sobre ele, mas ele é importante também, pode ser que ele caia aí na prova de vocês, né, que é de São Paulo, que é relacionado a circuito equivalente TVNAND. Vocês fizeram isso no resumo, né? A gente falou isso teoricamente, mas a gente não fez nenhum exemplo. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Considere a potência, calcule a potência entregue a esse resistor e o resistor R, quando R recebe a potência máxima. Deixa eu só... Então vamos lá. Então aqui a gente tem um circuito com uma fonte de tensão de 12 volts, uma fonte de corrente de 2 amperes. Temos esses resistores aqui, né, de 2, 3 e 6. E a gente quer calcular aqui a potência entregue a esse resistor R quando R recebe a potência máxima. Vamos recapitular lá da primeira VA.
Quando que R recebe a potência máxima? R recebe a potência máxima quando esse resistor R aqui, ó, essa carga, tiver um valor igual à resistência de Thevenin do restante do circuito. Então, essa aqui é a análise aí. Então, a gente tem que calcular o circuito de Thevenin. Lá da teoria, ó, vamos recapitular isso aí. Ó. Vamos calcular Thevenin. O primeiro passo é determinar a potência entregue ao resistor quando esse resistor recebe a potência máxima. O primeiro passo, eu vou ter que remover a resistência de carga do circuito. Então, aqui, ó, esse resistor eu vou remover do circuito, né, vai ficar em aberto aqui, ó, eu vou chamar esses terminais aqui que eu removi o resistor de terminais AB. Então, o primeiro passo aí é remover a resistência de carga do circuito. O segundo passo é encontrar a tensão de Thevenin do circuito de origem, do circuito que restou aí quando você removeu a carga, né? A tensão de Thevenin, ó, é a tensão vista dos terminais AB. Então, eu tenho que calcular, ó, essa tensão aqui, ó, entre o A e o B. Aí eu posso usar qualquer técnica que a gente viu na primeira VA, né? A gente pode usar, por exemplo, análise de malha, né? E ir analisando aí os potenciais nos pontos. Então, se a gente usar a malha, a gente tem duas malhas aqui, ó, malha 1, coloquei aqui corrente I1, e malha 2 com corrente I2. Então, corrente I1 fica nessa malha aqui, ó, passando no resistor de 3, eu tenho uma corrente de 1. Aqui, ó, a corrente I2 fica girando aqui na malha 2, ó, aqui no resistor de 2 passa a corrente I2. E aqui no resistor o balanço das correntes, né? Aqui vai descer I1 e está subindo I2. Ó. Então, passa uma corrente aqui, ó, I1 menos I2. V é igual a RI. Então, qual que é a queda de tensão aqui? Ó? 3 vezes I1 em cima do resistor de 3. Nesse sentido aqui, 2 vezes I2 no resistor de 2. E 6 vezes I1 menos I2 no resistor de 6. Sempre no sentido da corrente, ó, a queda de tensão, ó, do mais para o menos no resistor. Então, vamos lá, né? Lembrando da lei de Kirchhoff das tensões para a gente fazer a análise de malhas, né? Vamos fazer aqui, o somatório das tensões na malha tem que ser igual a zero. Então, aqui, ó, vamos considerar sempre, ó, o sinal de entrada. Então, vai ficar aqui menos 12, mais 3 e 1, mais 6 e 1 menos I2. Menos 12, mais 3 e 1, mais 6 vezes I1 menos I2. Arrumando aqui, ó, menos 12 mais 3 e 1, mais 6 vezes I1, menos 6 vezes I2 igual a zero. Vai dar 9 e 1, menos 6 e 2 igual a 12. Posso dividir tudo por 3, né? Vai ficar 3 e 1, menos 2 e 2 igual a 4. Isso aqui, ó, é a equação da malha 1. Certo? Equação da malha 1. A malha 2, ó, vamos voltar lá no circuito. Ó. Na malha 2, aqui, ó, né, desse lado direito aqui da malha, ó, a gente já tem o valor da corrente, ó, porque já tem uma fonte de corrente. Ó. Então, a corrente I2, ela passa aqui, ela vale 2, só que eu coloquei no sentido contrário. Né? Então, essa corrente I2 aqui vale menos 2. Então, eu já tenho o valor da corrente na malha 2. Por quê? Porque eu já tenho uma fonte de corrente aqui, ó. Viram lá na extremidade da malha. Então, I2 vale menos 2. Já tenho a corrente na malha 2. Eu posso substituir aqui nessa equação e consigo descobrir a corrente de 1, ó. Da malha 1 vai ficar, ó, 3 em 1 menos 2 vezes menos 2 igual a 4. 3 em 1 mais 4 igual a 4. 3 em 1 igual a 4 menos 4. 3 em 1 igual a 0. A corrente de 1 é igual a 0 ampere. Interessante aqui, ó, gente, uma configuração do circuito, ó, que aqui, ó, não vai gerar corrente, certo? Vai ter só uma corrente de 2 aqui, ó, no sentido contrário que eu determinei. Então, I1 vale 0 e I2 vale menos 2. Vamos analisar, então, o circuito, né? Então, esse aqui vale 0 e 2 vale 2 ao contrário, ó, do que eu tinha estipulado, porque ficou negativo, ó, tá vendo? Agora sim, ó, está no sentido da fonte de corrente. Então, vamos analisar aqui os potenciais. Ó. Se eu determinar aqui, ó, que esse aqui é meu nó de referência, ó, esses potenciais valem 0 volt. Aqui é o potencial mais baixo, 0. Aqui é o potencial mais alto. Como aqui tem uma fonte de 12 volts, esse potencial aqui tem 12 volts. Como a corrente aqui é 0, não tem queda de tensão em cima do resistor, ó, de 3. Então, aqui é 12 e aqui também é 12. 12 volts. Vamos analisar aqui a malha 2, ó.
Aqui é 12 volts. Se aqui é 12 volts, ó, a gente pode continuar aqui, ó, 12 volts. E aqui é 0, ó, a diferença de potencial, o potencial mais alto é 12, o mais baixo é 0, é 12 volts. Ó. Da lei de Ohm, ó, 12 dividido por 6 dá 2, ó, 2 amperes. 12. Como aqui no sentido da corrente, ó, tá aqui, ó, no sentido anti-horário, ela passa nesse sentido aqui no resistor de 2, ó. Certo? Então aqui é aqui, ó, da direita para a esquerda, ó, no sentido da corrente. Como aqui é de 4, ó, e vai resultar aqui 12, ó, o potencial aqui é 16, ó. Então aqui era 16, caiu 4 e chegou em 12. Aqui, ó, se você analisar, ó, só tem corrente girando aqui, ó, tá vendo? Ó, passa 2, volta 2. Porque aqui deu 0, ó, nessa malha aqui. Então aqui, ó, o potencial aqui, ó, em cima da fonte de corrente, ó, é de 16 volts. E aqui analisando, ó, como aqui é 16, o potencial em A é 16, o potencial em B a gente tinha definido como 0, ó, e então a tensão entre os terminais AB é de 16 volts. Essa tensão aqui é o que a gente chama de tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão dos terminais AB. Então a tensão do circuito Thevenin é de 16 volts. Vamos agora encontrar a resistência de Thevenin, ó, do circuito de origem. Então vamos voltar lá. O que a gente faz? Nesse circuito de origem. Primeiro passo é retirar a carga. A gente já tinha feito isso para calcular o V de Thevenin. Agora, para calcular o V de Thevenin, eu tenho que eliminar as fontes. O que eu faço com as fontes? Se for fonte de tensão, ó, eu substituo por um curto-circuito. Eu vou passar um traço em cima dela. Se for fonte de corrente, por um circuito aberto, eu apago ela do circuito. Então, olha lá, a resistência de Thevenin vai ser calculada aqui, ó. Aqui, ó. A fonte de tensão eu curto-circuitei, a fonte de corrente eu abri. E a resistência de Thevenin, ó, é a resistência vista dos terminais AB. É como se uma corrente saísse de A e chegasse em B, ó. E essa aqui ela vai dividir e depois volta. Se ela divide aqui, ó, 3 e 6 estão o quê? Em paralelo, ó. Então vai ficar, ó, 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, produto sobre a soma, que vai estar em série com o 2. 2 mais 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Vai dar 2 mais 2, a resistência de Thevenin é 4. Agora, o que consiste o circuito equivalente de Thevenin? Substituir esse circuito aqui, ó, fontes de tensão, corrente, vários resistores, simplesmente por uma fonte de tensão em uma resistência. Essa fonte é a fonte de Thevenin e essa resistência é a resistência de Thevenin. Então, todo aquele circuito, ó, pode ser substituído por um circuito equivalente de Thevenin, ó, com uma fonte de 16 volts em série com uma resistência de 4, que é o valor da tensão de Thevenin e da resistência de Thevenin. Com o circuito equivalente Thevenin em mãos, o que a gente pode fazer? Antes, né, como eu tinha falado no enunciado do exercício, ó. O teorema de máxima transferência de potência, de acordo com esse teorema, o valor R Thevenin deverá ser igual à resistência de carga do circuito. Então, o R de Thevenin tem que ser igual à resistência de carga para quê? Para que o circuito forneça a potência máxima, que é o enunciado do exercício. O resistor tem que receber a potência máxima do circuito, né? Esse circuito tem que fornecer a potência máxima para o resistor. Então, o resistor tem que ser igual a R de Thevenin. Então, esse resistor aqui tem que ser igual a 4. Tem que ser igual a 4. Agora eu posso voltar o resistor, ó, com o valor de 4, ó, com um circuito bem simples, ó. O V de Thevenin de 16, o R de Thevenin de 4 e a resistência da carga tem que ser igual a R de Thevenin para existir a transferência máxima de potência. Agora, para calcular a potência, posso calcular aqui a corrente na carga, né? Vai ser a tensão, dividido pela resistência total, né? Que é 4 mais 4, que é 8. 16 por 8 dá 2. Né? É uma corrente de 2. Aqui, ó, vai ter uma queda de 8, né? 4 vezes 2, 8. E aqui uma queda de 8. Vai dividir isso aqui igualmente, né? 8 e 8. Né? Potência é o quê? Tensão vezes a corrente. Ó. 8 vezes 2. A potência máxima entregue ao resistor de 4 ohms, ó, vai ser de 16 watts. Certo? Então, ó, dei uma olhada aí nesse exemplo. Pode ser que ele caia aí na prova de vocês. Essa parte aí é bastante importante aí.
Então, finalizando aí, né, a primeira VA, vamos dar início aí, ó, à segunda VA. Vamos falar hoje, ó, de elementos armazenadores de energia. Hoje a gente vai falar desses elementos. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver aí, né, no restante das unidades 3 e 4, a gente vai ver um circuito transiente em cada aula, certo? Para a gente finalizar aí essa disciplina de circuitos elétricos. Então, hoje vamos ver os elementos armazenadores de energia. São dois os elementos armazenadores de energia: os capacitores e os indutores. Vamos ver aqui, ó, as principais características desses elementos aí. Aqui a gente tem um exemplo de capacitor, um capacitor de placas paralelas, certo? Esse aqui é um modelo básico de capacitor. E no que consiste o capacitor? O capacitor, ele é um elemento que armazena energia num campo elétrico. Aqui nós temos duas placas, elas têm cargas elétricas, e por um processo qualquer, a gente vai permitir aqui, ó, uma variação de carga entre essas duas placas, né? Elas estão separadas por um dielétrico, que é um isolante, certo? E aqui vai ter aqui uma variação de carga, ó, de uma placa para outra, certo? Então, vai ficar aqui, vai ter uma diferença de carga. Essa diferença de carga elétrica aqui vai gerar um campo elétrico. E esse campo elétrico vai armazenar energia. Então, o capacitor é um elemento que armazena energia no campo elétrico. Essa variação de carga aqui, ó, vai gerar, ó, um potencial aqui. A variação de carga, ela é originada de uma diferença de potencial que a gente coloca entre as placas, né? De uma espécie de força de carga. Né? E elas vão estar diretamente relacionadas. Se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a carga. Né? A variação da tensão, eu vou aumentar a variação da carga. Então, elas têm aqui uma relação diretamente proporcional entre a carga e a tensão. Essa constante de proporcionalidade aqui é uma característica do capacitor, que é a capacitância. Então, no capacitor, ó, a relação lá na física elétrica, né, a carga é igual a capacitância vezes a tensão. Também lá da eletrodinâmica, né, da física elétrica, o que a gente sabe? Que a corrente é igual a variação de carga no tempo, ou dq dt. Certo? Se eu pegar aqui a carga, que é C vezes V, e jogar aqui nessa derivada, C é a constante, vai sair, então vai ficar, ó, que a corrente no capacitor é igual a C dV dt. Essa daqui, ó, é a lei de Ohm para o capacitor. Ó, quando é resistor, é V igual a RI. No capacitor, ó, a relação é I igual a C dV dt, é uma derivada. Já o indutor, o que é um indutor? Ele é uma bobina. Ó, você pega um cabo, né, um fio, e dá voltas nele. Ó. Então ele torna aí uma bobina. Já o indutor é um elemento armazenador de energia que armazena energia num campo magnético. O capacitor armazena num campo elétrico. O indutor armazena num campo magnético. Então vamos supor aqui, vai passar corrente aqui, ó, nesse indutor. Lá do magnetismo, ó, do eletromagnetismo, a gente sabe o quê? A passagem de corrente vai gerar em torno do condutor um campo elétrico, certo? Aqui a gente tem um indutor com N espiras, que espiras é o número de voltas, né? Espira é cada uma das voltas do indutor. E aqui N vezes φ seria o fluxo magnético do campo, ó. Número de espiras vezes o fluxo de uma espira, que vai dar o fluxo total, que é o lambda. Esse lambda, anotem aí, ó, é o fluxo total do indutor. Lá da física elétrica, né, eletromagnética, né, lambda é igual a L vezes I. Se eu aumentar a corrente, vai aumentar o fluxo. Elas são diretamente proporcionais. Ó. E a constante de proporcionalidade é uma característica da bobina, ó, do indutor, que é a indutância. Então, esse L aqui é a indutância. O C, a capacitância, é dado em Faraday. E o L, que é a indutância, é dado em Henry. A gente sabe também lá da física elétrica, ó, que a tensão induzida é igual à variação do campo magnético dividido pela variação do tempo. Se eu pegar esse lambda e jogar aqui, ó, vai ficar quanto? Ó? V é igual a L dI dt. Ó.
Então, essa daqui ó, é a lei de Ohm para o indutor. Essa daqui é a lei de Ohm para o capacitor. Ó, a corrente é igual à capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. E essa daqui para o indutor. Ó, a tensão é a indutância vezes a derivada da corrente no tempo. Certo? A tensão ó, eu posso isolar aqui. Então, ó, vou multiplicar cruzado, vai ficar ó, dV é igual a 1 sobre C vezes I dt. Posso integrar dos dois lados. Ó. Então, a tensão é igual a 1 sobre C, integral de T0 a T, num instante T0 até um instante T, de I de T dt mais V de T0. Esse V de T0 ó, seria a tensão no instante inicial, seria a energia inicialmente armazenada no capacitor. Se essa tensão é igual... se a gente considera a tensão lá num tempo muito longínquo, né? Vamos considerar em menos infinito igual a zero, eu posso simplificar aqui que V de t é igual a 1 sobre C integral de menos infinito a t de I de t dt. Aqui o contrário, ó. A corrente no indutor I de t, ó, se eu isolar aqui, vai ficar quanto? Ó, multiplica cruzado. I é igual a 1 sobre L V dt. Integra dos dois lados, ó, I de t é igual a 1 sobre L, integral de t0 a t, V de t dt mais I de t0, que seria ó, a corrente no instante inicial na bobina. Seria como se fosse assim, a energia inicialmente armazenada no indutor. I em menos infinito é zero, então eu posso simplificar aqui, ó, I de t é igual a 1 sobre L, integral de menos infinito a t de V de t dt. Então, ó, memorizem aí, ó, no capacitor, a corrente é a derivada e a tensão é integral. No indutor, ó, a corrente é a integral e a tensão é a derivada. Então, aí, ó, elas são ao contrário. Qual é a energia armazenada nesses elementos? Ó, energia é o quê? Tensão vezes a corrente. Então é só substituir. Ó. No capacitor, ó, a corrente é C dV dt. Substituindo aqui, ó, e tirando da integral, vai dar ó, 1 sobre 2 vezes C vezes V ao quadrado. Então essa daqui é a fórmula da energia armazenada no capacitor. Ó. Meio vezes a capacitância vezes a tensão ao quadrado. Já no indutor, quando eu substituo, aí a corrente... Aí a tensão é L dI dt, ó. Tirando aqui da integral, ó, a energia armazenada no indutor é igual a meio vezes a indutância vezes a corrente ao quadrado. Para a gente finalizar essa parte de teoria, ó, quando você tem capacitores conectados em série, é produto sobre a soma. E capacitores em paralelo é a soma. É ao contrário do resistor. Vocês lembram? O resistor em série a gente soma. O resistor em paralelo é produto sobre a soma. O capacitor é o contrário. O capacitor em série é o produto sobre a soma. E capacitor em paralelo é a soma. O indutor é igual à regra do resistor. Ó. Se o indutor está em série, você soma. Se está em paralelo, é o produto sobre a soma. Então, a regra do indutor é igual à regra do capacitor. Ó. A regra do indutor é igual à regra do resistor. E a regra do capacitor é inversa. Inversa a regra do resistor. Certo? Alguma dúvida? Vamos então, para a gente fechar essa primeira parte aí, falando dos elementos armazenadores de energia, fazer 2 exercícios aí. Então vamos lá. Exercício número 1. Calcule a capacitância equivalente desse circuito aí. Né? Então é um circuito formado de capacitores, né? A unidade aqui da capacitância, como eu falei para vocês, é farad, né? Esse Mi aqui é micro, né? Desse 10 elevado a menos 6, desse circuito aqui, ó. Dentro desse trecho de circuito. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar aí, ó, os balanços de corrente, ó. Como se a corrente tivesse entrado aqui em 60, ó. Então ela vem, vai dividir aqui entre 6 e o restante do circuito. Essa que vai passar aqui em 8, ela vai dividir entre 14 e esse circuito série aqui de 110 e 11. Né? Como que a gente faz o circuito equivalente, né? O valor da capacitância total, ó, vou ter que fazer aqui da direita para a esquerda, então vou começar aqui de trás. Né? 10 e 11 estão em série.
Série no capacitor é produto sobre a soma. Ó. Então vai ficar aqui, ó, 110 vezes 11 sobre 110 mais 11. Esses dois aqui, ó. Fazendo a conta dá 10. Esses dois aqui vai dar um capacitor de 10. Aí o 10 vai estar em quê? Em paralelo com o 14. O capacitor em paralelo é a soma, ó. Então eu vou somar aqui 14 mais 10. Certo? 14 mais 10, que dá 24. Agora, esse 24 vai estar o quê? Ó, em série com o de 8. Se ele está em série, ó, é produto sobre a soma. É produto sobre a soma. 8 vezes 24 sobre 8 mais 24, que dá 6. Então, esse restante aqui todo dá 6. O 6 vai estar o quê? Ó, em paralelo com o 6. No capacitor, o paralelo soma. Ó, 6 mais 6 vai dar 12. E, por fim, a gente vai ter o quê? Ó, o capacitor de 60 em série com esse restante aqui todo, que vale 12. Série com 12. Em série, no capacitor, é produto sobre a soma. 60 vezes 12 sobre 60 mais 12, o resultado final, ó, a capacitância total é igual a 10 microfarad. Certo? Entenderam? Então, no capacitor, ó, os capacitores em série, produto sobre a soma. Capacitores em paralelo, soma. É inverso à regra do resistor. Vou fazer um exemplo da indutância. Calcule a indutância equivalente. Né? Os valores dos indutores são dados em milihenry. Né? A unidade de indutor, ó, é henry. Né? Mili, porque é 10 a menos 3. Vamos fazer o mesmo sistema aqui. Ó. A corrente entrando, aqui ela vai dividir entre 24 o restante do circuito. Aqui vem para cá, ó, vai dividir entre 72 e esse restante do circuito. Aqui vem para cá e passa em 7, vai dividir entre 3 e 6. Agora vamos lá, ó, vindo da direita para a esquerda. Ó. Agora a regra do indutor é igual à regra do resistor. Ó. 3 e 6 estão em paralelo, então é produto sobre a soma, igual acontece com o resistor. Ó. 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Certo? Vai dar 2. Aí o 2 que está aqui, esses dois em paralelo que dá 2, né, vai estar em série com 7. Então é soma, tá vendo? Eu vou somar o 7. Vai dar 7 mais 2. 7 mais 2 vai dar 9. O 9 vai estar em paralelo com o 72, então vai ser o produto sobre a soma. Produto sobre a soma, do mesmo jeito que é no resistor, isso é paralelo. Certo? Produto sobre a soma. O que vai dar um resistor de 8. De 8 aqui, ó, vai estar em série com o de 4, então eu somo aqui, ó. Soma 4. Vai dar 12. O restante aqui vai dar 12. Aqui, ó, 12. Finalmente, ó, o indutor de 24 vai estar em paralelo com o de 12. Ó. 24 vai estar em paralelo com o de 12. Então, é produto sobre a soma. Produto sobre a soma, que vai dar um indutor de 8. E, finalmente, o indutor de 8 vai estar o quê? Ó, em série com esse indutor de 2. 8 mais 2. Finalmente, ó, a indutância total vai dar 10. 10 milihenry. Certo? Então, ó, no capacitor, para a gente finalizar, né? Em série é o produto sobre a soma. E em paralelo é a soma. E no indutor, em série é a soma e em paralelo é o produto sobre a soma. Como acontece no resistor. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, mas que foi fórmula pra caramba aí agora, né? Agora tem muita forma. Agora, é por isso que eu estava falando com vocês, para fazerem com bastante, vamos dizer assim, né, carinho, né, com bastante afinco aí fazer o resumo, porque agora a prova não é mais minha, né? Então a gente tem que fazer com bastante atenção isso aí. Certo? Pessoal, vou fechar aqui, vou parar a gravação.